Amém. Podemos se sentar, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 6, é a nossa reflexão nesta noite. Romanos capítulo 6, convido os irmãos para ler dos versos de 1 a 14. Noite de batismo, noite de testemunho. O que significa o batismo? O que significa esse testemunho diante da igreja, dessa celebração nesta noite? Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ou se morremos com Cristo, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pai, eu te louvo, ó Deus, nesta noite, por podermos mais uma vez, ó Deus, abrir a Tua santa palavra, lê-la e agora podemos meditá-la, Senhor. Pai, já fomos tocados nesta noite pelos louvores, pelos cânticos espirituais, pelos testemunhos. E nesta hora, ó Pai, eu rogo que o Teu Santo Espírito fale conosco por meio da Tua palavra. E que a Tua palavra venha, ó Deus, trazer sobre nós a Tua direção, venha trazer sobre nós o Teu propósito e o Teu querer, para que possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória todos os dias de nossas vidas. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O batismo, queridos irmãos, ele não salva, mas o batismo, ele é uma representação de algo que aconteceu dentro do coração de uma pessoa. E o que ele representa? Ele representa a morte para uma vida sem Deus, para viver uma vida com Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo deixou esse mandamento e essa ordenança, que, portanto, vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não batizamos crianças, porque a ordem de Cristo é batizar discípulos. Por isso que nós não batizamos crianças. Nós batizamos aqueles que tomam a decisão de andar ao lado de Cristo Jesus. Mas hoje eu fui surpreendido. Uma garotinha no final do culto chegou para mim, ela com 6 anos, ela falou assim: pastor, eu quero me batizar. Me pegou meio sem jeito assim. Aí eu falei para ela: que bom,
Então, se esse é o seu desejo, você vai começar a vir participar das mensageiras do Rei e vai se preparar para o batismo. Porque nós temos essa característica de instruir o cuidado e instruir a palavra de Deus às pessoas. Porque não é uma agremiação religiosa. Você não está fazendo um compromisso com um pastor ou com uma igreja. Você está fazendo um compromisso muito sério, um compromisso com Cristo Jesus. Por isso que nós não forçamos ninguém a se batizar. Estava até conversando com a irmã Esther aqui antes, nós começamos o curso, tinha 4 pessoas, hoje só uma chegou até o final. Porque a decisão é uma decisão voluntária, é uma escolha pessoal de seguir a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele nos mostra, então, 3 dimensões espirituais do batismo. E ele nos mostra isso trazendo, então, a compreensão de que é um mandamento e precisa ser um exercício público de fé daqueles que realmente decidem andar com Cristo Jesus. E a partir dessa decisão, o que isso significa? Significa essa morte para o pecado. Verso 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do pecado, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória de Deus, também nós vivamos uma vida nova. Amém, irmãos? Então, a vida com Cristo, ela é uma vida nova. E nós vamos, então, vencendo os hábitos do pecado, nós vamos vencendo os vícios do pecado, nós vamos vencendo aqueles traumas familiares, aqueles conceitos culturais que vão nos formando. Esse processo, ele é ao mesmo tempo instantâneo, mas gradual. Essa decisão de seguir a Cristo Jesus é uma decisão instantânea, porque se nós voltarmos um capítulo anterior, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, se nós temos paz com Deus, é por mediante a fé em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, somos salvos. Em Cristo Jesus, temos o perdão dos pecados, temos remissão do nosso pecado, temos libertação de nossas vidas de toda a maldição deste pecado, porque então fomos declarados justos, não mediante a nossa obra e as nossas vidas, fomos declarados justos mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Então, por isso, então, temos o perdão para as nossas vidas, porque a salvação não é pelas obras, ela é pela fé única e exclusiva em Cristo Jesus. Então ela tem essa dimensão de que agora nós vamos viver uma vida nova com Cristo Jesus. A segunda dimensão que o apóstolo Paulo nos diz aqui, queridos irmãos, é que se nós estamos com Ele, precisa haver mudança. A palavra na teologia se chama regeneração. Regeneração no campo da biologia, da medicina, significa que se existe uma doença, vai ser regenerado o tecido. E se nós estamos agora com Cristo, nós vamos sendo regenerados conforme a imagem do novo Adão, que é Cristo Jesus. Então agora nós vamos sendo regenerados por meio de qual processo? Pelo processo da santificação. E qual é esse processo da santificação? A leitura da palavra, a oração, o desejo de estar no meio do povo de Deus, o desejo de servir na obra do Senhor, o desejo de contribuir para a obra de Deus. Esses desejos, eu quero dizer para os irmãos que alguns autores chegam a dizer que são gerados em nós por meio do Santo Espírito de Deus. Agora, nós podemos anular esses desejos de Deus quando nós não nos enchemos do Espírito Santo de Deus.
E como isso ocorre hoje em dia? Nós temos muitos crentes que estão desanimados, apáticos em sua vida com Cristo, em sua vida com Deus. E por isso ficam indo de igreja em igreja, tentando achar um caminho para, quem sabe assim eu vou estar mais forte com Deus. E o problema não está em igrejas, o problema está na pessoa, no próprio cristão. Porque quando o cristão se encontra com a verdadeira mensagem que é Cristo Jesus, essa mensagem ela é libertadora, essa mensagem ela é poderosa, ela é transformadora, ela gera novas perspectivas, ela gera uma nova cosmovisão, ela gera novas intenções, novos hábitos, novos desejos. Nós vamos abandonando a nossa natureza anterior, nós vamos abandonando a nossa natureza do pecado, e vai acontecendo essa obra da santificação em nós, por meio do Santo Espírito de Deus, vai sendo gerado em nós. Por isso, queridos irmãos, eu não acredito em crente fora de igreja. Eu estou na igreja da internet, eu não acredito nisso, não creio nisso, porque quem se aproxima de Cristo, percebe algo maravilhoso em Cristo. Cristo se aproximou de pessoas. Ele se aproximou de pessoas, e quais pessoas que ele se aproximou? Não eram boas pessoas, eram falhas, como eu e você. E ele se aproximou com a intenção de se relacionar e mostrar para eles: existe uma nova esperança. E essa é a terceira dimensão que nós temos sobre o batismo. Nós temos agora uma esperança poderosa. O apóstolo Paulo nos diz dessa esperança, que é uma esperança maravilhosa para mim e para você, quando ele diz: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, verso 9, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, e vivendo, vive para Deus. Vive para Deus. Eu e você então somos convidados a andar com Cristo, e agora vivemos para Deus. Vivemos com aquele que é o Criador, o sustentador, aquele que é o poderoso, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é uma coisa importante que nós precisamos destacar, nisso que o apóstolo Paulo está nos dizendo e nos desafiando a compreender essa dimensão mais profunda sobre o batismo, desse compromisso com Cristo. É que essa esperança, tem muitas pessoas que ficam depositando a vida eterna após morte. O apóstolo Paulo está dizendo não. Ele está dizendo que agora é vida agora. É vida agora com Deus. Nós temos não só lampejos da eternidade, mas nós temos agora a presença santa de Deus em nós. Ele vai nos dizer então lá em Efésios capítulo 1, no verso 13, que quando fomos então reconhecidos por Cristo e reconhecemos a plenitude de Cristo, fomos selados, chancelados, marcados com o Espírito Santo da promessa, que é o nosso penhor, que é aquele que dá valor à minha vida e à sua vida. A vida de qualquer cristão não está nos nossos atos, mas está no penhor que recebemos de Cristo Jesus, que é o seu Santo Espírito. E é esse Santo Espírito que pode nos capacitar a viver esta vida sem pecado. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Pastor, mas eu tenho uma inclinação, porque foi a minha criação, porque o senhor não sabe a história da minha vida, quanta coisa que eu já passei. Enterra as suas desculpas hoje, querido, porque Deus te deu um Espírito Santo que é poderoso para te guardar, para te limpar, para te purificar e para te transformar poderosamente. Amém, irmãos? É esse Espírito Santo que está sobre nós. Esse Espírito Santo que vem sobre nós para nos limpar e sermos melhores pessoas, melhores homens, melhores pais, melhores maridos, melhores mulheres, melhores mães,
melhores esposas, melhores pais. Não estamos e não podemos nos sustentar em nós e em nossas desculpas. Nós precisamos de fato falar: morreu. No dia que eu me batizei, morreu aquele velho Carlos, morreu aquele velho homem, e agora eu creio no poder poderoso de Deus que está agindo em mim. E é Ele que me impulsiona, me chama, me desafia, Ele que me constrange, Ele que me constrange, Ele que me leva a um santo constrangimento de perceber: você pode fazer um pouco mais para a obra de Deus, você pode servir um pouco mais, você pode ser um melhor esposo, você pode ser um melhor pai, Carlos, você pode ser um melhor amigo, você pode ser um melhor pastor. Quais são as suas aspirações, querido irmão? Quais são as coisas que estão aspirando dentro da sua vida? Que você está aspirando na sua vida, no seu viver? Você se alimenta por essa obra maravilhosa de Deus? Ou você se alimenta pelo lixo da terra que um dia vai passar e vai acabar? As suas aspirações estão mais pelas coisas do céu ou pelas coisas da terra? Você está buscando ser mais o quê? Queridos irmãos, é triste nós vermos crentes que estão tendo conflitos no casamento, nos seus relacionamentos conjugais, e cogitam a separação, e cogitam o divórcio. Isso é triste, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para te dar um casamento com vigor, com alegria. Esse Deus é poderoso verdadeiramente. A cada ano, dentro das universidades, entram 30% de jovens evangélicos. Até o segundo ano, apenas 3 de 7 vão permanecer na sua fé. E ao terminar o curso, apenas 1 termina ainda firme na sua fé. Aonde está o erro? O erro está na igreja. Quem faz a igreja? É o pastor. Não, sou eu e você que fazemos a igreja. Sou eu e você que fazemos a igreja. Somos nós que fazemos a igreja. Somos nós que precisamos acordar, queridos irmãos. Nós recebemos uma palavra de vitória, uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação. Não torne o evangelho em lixo, não faça isso, mas ao contrário, faça com que o evangelho comece a brilhar na sua vida. Tenha aspirações da palavra de Deus na sua vida, tenha aspirações de viver essa verdade da palavra de Deus. Quantos aqui acreditam que a palavra de Deus é verdadeira? Levanta sua mão e diz assim: eu creio. Então a palavra de Deus diz para mim e para você: não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam seus membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. E aqui ele nos diz: antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam seus membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Amém, irmãos? Nós vamos ser instrumentos de justiça para a glória de Deus. Amém, irmãos? Levanta sua mão e diz assim: eu vou ser instrumento da justiça para a glória de Deus. É isso que eu e você precisamos entender aqui nesta noite, queridos irmãos. A noite do batismo é a noite em que nós vemos Deus agindo e evidenciando o seu poder de uma maneira inequívoca sobre a vida de uma pessoa. E que nesta noite foi sobre a vida da irmã Karina. E que Deus esteve agindo e continuará agindo sobre a sua vida, querida irmã. Mas também é uma noite em que eu e você precisamos avaliar como está a nossa carreira, a nossa vida com Cristo, o nosso caminhar com Cristo Jesus.
Queridos irmãos, nós precisamos oferecer e viver as nossas vidas como instrumentos para a glória de Deus. Instrumentos maravilhosos que entoem hinos de louvor para a glória de Deus Pai, querido irmão. Querido irmão, deixa eu te falar algo muito precioso nessa noite. Não tem nada mais precioso neste mundo do que Cristo Jesus. Acolha-o na sua vida, receba-o na sua vida e ande com Ele como seu companheiro, o seu melhor amigo. E ande com Ele todos os dias da sua caminhada. Não vire as costas em nenhum momento da sua vida para Cristo Jesus, mas ande com Ele todos os dias da sua vida. Reconheça a obra maravilhosa que Ele fez pela sua vida na cruz do Calvário. Ele morreu em seu lugar para perdão dos seus pecados. E isso Ele fez para mostrar quão grande é o amor de Cristo por nossas vidas. E assim, queridos irmãos, isso nos leva a entendermos nesta noite que viver para Cristo é a única opção neste mundo. Amém? Amém, irmãos? O resto é fumaça, não vai existir. Mas a sua vida com Cristo, ela será para toda a eternidade. Então comece essa linda aventura com Cristo e viva para Ele todos os dias da sua vida e ande com Ele todos os dias para a sua vida. Minha filha foi numa apresentação no teatro, era uma orquestra, uma mini orquestra, uma orquestra de câmara, acho que são 12 instrumentos, 16, alguma coisa assim. E ela falou para mim assim: pai, o momento mais bonito, pai, foi que antes de começar, eles começaram a afinar os instrumentos. E aquele som deles afinando os instrumentos, afinando as cordas, afinando tudo certinho, até chegar naquele momento em que os instrumentos estavam todos afinados. Aí eles começaram a tocar. E ela falou assim: todos tocaram maravilhosamente bem, porque eles estavam em sintonia. Deus quer que você e a sua casa tenha muita paz, tenha muito amor. Deus quer que a sua vida seja uma vida cada vez melhor com Ele. Por isso, afine o seu instrumento hoje. Sabe, aquelas notas que ficam dissonando na sua vida, afina hoje. Sabe, aquelas coisas que você precisa ajustar hoje, ajusta hoje. Quem anda com Cristo, querido irmão, pode terminar a sua vida sem nenhum desespero. 15 dias atrás, era domingo, eu fui visitar uma irmã lá no Hugo, e os médicos abriram ela para fazer uma cirurgia, e fecharam porque estava em metástase. Eu não conhecia ela, eu cheguei para conversar com ela, eu falei assim: ô irmã Lázara, eu sou o pastor Carlos, pastor da Edilane e do Cadu. Ai, que bênção, que bom receber o senhor aqui. Como é que a senhora está? Ah, pastor, eu estou bem, Deus está aqui comigo, Deus está aqui comigo. Eu estou orando pelos meus filhos, para que Deus esteja com os meus filhos. Eu estou orando para que Deus esteja com o Antônio. Ela teve alta, foi para Goiatuba, hoje ela está morando nas mansões celestiais. Deus levou ela e ela foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje ela não sente mais dor nenhuma, angústia nenhuma, tristeza nenhuma na vida dela. Mas a vida que eu desejo, queridos, e que eu entendo que Deus tem para mim e para você, é uma vida em que a gente está em perfeita sintonia com o grande regente deste universo, Cristo Jesus.
E Ele está sempre nos convidando a cantar uma linda canção de louvor a Ele, porque é isso que você vamos fazer por toda a eternidade. Afine o seu instrumento, ajuste a sua vida e viva para Cristo todos os dias da sua vida. Amém? Feche os teus olhos, fala com Deus nesse momento. Como Deus falou contigo nesta hora, nesta noite. Se hoje você entrou aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, e hoje você entende que precisa entregar a sua vida para Cristo Jesus, tomar a decisão de se batizar, assumir esse compromisso com Ele, levanta sua mão, quero orar por você nessa hora. Temos alguém aqui que hoje toma essa decisão de ter esse compromisso com Cristo e de viver para Ele. Talvez hoje você entrou aqui com a fé abatida, preocupado, e tenha andado um pouco distante do Senhor, e talvez hoje o Senhor está te chamando para você reconsagrar a sua vida a Ele. Se esse é o seu desejo, levanta sua mão, quero orar por você. Você que quer consagrar a sua vida a Cristo Jesus. Temos alguém aqui nessa noite? Santo Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, porque a Tua palavra é viva, eficaz e poderosa. A Tua palavra chega, ó Deus, aonde nós não podemos chegar. E eu sei, ó Deus, que a Tua palavra se ecoará aqui, ó Deus, em cada vida, em cada coração. E por isso, Pai querido, Pai celeste, nesta hora, ó Deus, cada vida aqui nesta hora, ó Pai, que se coloca diante do Senhor, aqueles, ó Deus, que têm postergado, que o Senhor continue ecoando em seus corações, para que tomem uma decisão, ó Pai, e que possam viver contigo todos os dias. Pai, quero te louvar pela vida da irmã Karina, pela sua decisão, pelo seu testemunho. Quero te louvar, ó Deus, por cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor derrame da tua graça, do teu favor e abençoe cada vida em nome de Jesus. Amém e amém.